Pessoal, dando continuidade aqui, pensando na galera nova, pessoal, que está começando agora, eu expliquei na primeira aula, desde o início, o básico, como montar a estrutura do código básica, para não deixar ninguém para trás, tá, pessoal? Daqui poucos vídeos aí, todo mundo vai estar no mesmo nível e todo mundo caminha junto, beleza? Bom, eu já apaguei aqui o que a gente fez na última aula, que foi só para exemplificar, e já arrumei aqui também, ó, o HTML5, tinha colocado 6, tá? E agora é o seguinte, pessoal, eu havia falado referente à estrutura semântica para tirar aquele amontoado de divs que a gente utilizava. Só que com a chegada da semântica, pessoal, a gente não vai deixar de utilizar as divs, tá? A gente vai continuar utilizando, porém, somente em casos específicos. Então, eu vou mostrar aqui de forma prática o que eu falei na aula anterior. Tem uma imagem aqui, pessoal, que é essa aqui que mostra claramente o que eu falei e o que deve ser feito agora, tá? Olha só, temos aqui uma div, né, que eu expliquei na aula anterior para quem está iniciando, é como se fosse uma caixa que vai armazenar os objetos, tá? Div aqui para a área do cabeçalho, para a área de menu, para o conteúdo principal, para o rodapé, enfim. Quando chegou a semântica, as pessoas começaram a utilizar dessa forma, continuaram usando as divs e aí colocava o header aqui como um nome para essa div. Colocava a div e aqui a área de menu, que no caso seria o nav, como um nome para essa div e assim por diante. Só que o que acontece, pessoal? Como eu falei, a semântica veio novamente mostrar que não é dessa forma que deve ser trabalhada. Então, para tirar esse monte de divs, vamos deixar as divs somente em casos específicos. Então está aqui o header, que é a área de cabeçalho, o nav, que é a área de menu, e assim por diante, como eu falei. Aqui está ao contrário, tá o article e depois a section. Aí vai depender, pessoal, do nível de importância que você quer dar para cada elemento, para cada seção da sua página, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui no nosso código. E é o seguinte, vamos, a partir dessa aula, vamos criar aqui um layout simples, mas bem básico mesmo, tá? A partir do que a gente aprendeu na aula passada, tá? Nós vamos criar então uma box principal, né, que vai ser a div que vai armazenar todo o nosso conteúdo, tá? Para a gente poder posicionar na tela da forma que a gente quer. Então vamos criar aqui uma div. E agora vamos dar um nome para essa div, porque lá no código CSS, pessoal, a gente vai precisar formatar essa div. Então nós vamos ter que dar um nome para a gente poder se referenciar a ela depois lá no CSS. Como que a gente faz isso? O pessoal usa duas formas. O pessoal cria um ID, tá? Aí coloca aí o sinal de igual e entre aspas duplas coloca um nome. Só que é o seguinte, pessoal, não usem ID, usem sempre classe, que é o class, tá? O ID a gente vai usar agora para outros fins, que eu não vou falar agora, mais para frente na aula eu vou falar por quê, tá ok? Sempre coloquem classe, tá? Aqui a gente vai colocar o nome de principal. Isso aqui vai ser a nossa box principal que vai armazenar o conteúdo do nosso site, beleza? Aqui dentro nós vamos montar aquela estrutura semântica, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos criar o nosso header novamente. Aqui vai ser a nossa área de cabeçalho. Vamos fechar o nosso header. Agora a nossa área de menu. Colocar menu para a gente poder enxergar lá na tela. Fechar esse nav. Agora vamos criar a nossa section. Então vamos fechar ela. Onde vai ser o nosso conteúdo principal. Por enquanto eu não vou colocar o article aqui não, tá, pessoal? É só para exemplificar, tá? Vamos criar o aside. E fechar também. Vai ser o nosso conteúdo relacionado. E por fim, a gente vai criar o nosso footer, que vai ser o nosso rodapé. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui rodapé. Então vamos recapitular, pessoal. Eu tenho uma div principal, que é a nossa box, que vai armazenar todo esse conteúdo. Eu criei aqui a área de cabeçalho, a área que vai ter o nosso menu principal de navegação do site,
a nossa section, que vai ter o nosso conteúdo principal do site, o aside, que vai ter algum conteúdo que está relacionado ao meu conteúdo principal, e por fim o rodapé. No HTML, é só isso que a gente vai fazer nessa aula, no HTML, tá? Agora, a gente vai formatar tudo isso daí lá naquele arquivo CSS que a gente criou na aula passada, tá? Só que é o seguinte, eu prefiro, tá? Isso é uma particularidade minha, utilizar o código CSS dentro lá do navegador Firefox. Se você quiser fazer da mesma forma que eu, fiquem à vontade. Se quiser fazer da forma tradicional, para quem já conhece um pouquinho, fiquem à vontade também. Vamos abrir aqui o Firefox. Já salvei lá o meu arquivo HTML e vamos agora atualizar. Tá aqui o que a gente acabou de criar, pessoal. Tá, ó. O que a gente vai fazer agora? No Firefox, você vai clicar aqui nessa ferramenta, vai vir até a opção Style Editor. Essa janela vai se abrir aqui embaixo, mas eu não gosto de trabalhar assim não, porque a tela aqui ela fica muito curta, então fica ruim para trabalhar. Você vai vir aqui nesse ícone e clicar, a janela vai vir para o lado direito. Como a tela vai ficar um pouco mais estreita, você pode clicar aqui dentro da tela e apertar Ctrl- ou Ctrl+ para diminuir aí a tela no seu computador para você visualizar melhor, tá? Agora é o seguinte, pessoal, por que eu prefiro trabalhar aqui? Eu acho vantagem. Eu não preciso ficar salvando e atualizando aqui a tela. Tudo que eu fizer aqui no código CSS vai ser mostrado para mim em tempo real aqui na tela do meu navegador. Só que é o seguinte, se por acaso você quiser clicar aqui para atualizar, se você alterar alguma coisa no HTML, não se esqueça de, antes de clicar em atualizar, salvar aqui o seu código HTML, o seu código CSS. Por quê? O navegador Firefox, ele vai atualizar tanto a área de layout como a área de código. Então, se você não tiver salvo e clicar em atualizar, você vai perder todo o seu código, vai ter que fazer tudo de novo o seu CSS. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar, embora isso não seja obrigatório, fica a critério de cada um. Se vocês não quiserem fazer, não façam. Mas se quiser fazer também, por termos de aprendizado, para quem está começando, é só me seguir, beleza? Vocês estão vendo que tem essa borda aqui, borda não, esse espaço aqui, né? Essa margem na esquerda e também no topo. Eu gosto de começar dando um reset nisso daí, tirando, porque aí eu vou colocando espaço somente onde eu quero, tá? Eu não vou ensinar também, pessoal, por exemplo, criar uma div, um objeto e ficar ensinando posicionar. Olha, posiciona na esquerda, agora posiciona na direita, posiciona lá embaixo, agora posiciona essa div no topo. Não, conforme a gente vai avançando na aula, você vai aprendendo a fazer isso. Para mim, na minha opinião, eu acho mais prático e a aula rende mais, ok? Bom, mas isso é uma opinião minha, tá? Vamos lá, vamos começar resetando. Eu quero resetar todo o meu conteúdo do site, então eu vou colocar um asterisco, abrir e fechar chaves. Essa margem a gente trabalha utilizando a propriedade margem, 2 pontos, e vai terminar com ponto e vírgula. Aqui, antes do ponto e vírgula, eu vou colocar quanto que eu quero de distância. Como eu não quero nada, eu vou colocar 0 pixels. Eu posso colocar só o 0, tá? Sem o px aí do pixel. Agora, eu quero que não tenha também nenhum espaçamento dentro dessa minha div. Eu vou colocar então um padding, também 0 pixels. Então entendam a diferença de margem e padding. Margem é a distância que eu tenho da parte externa do meu objeto. E o padding é a distância ou o espaçamento que eu tenho na parte interna. Vou determinar aqui uma fonte também para todo o meu conteúdo, tá, pessoal? Percebam que conforme eu vou digitando aqui, automaticamente já vai sendo alterado aqui no meu navegador, como eu havia falado, sem a necessidade de eu salvar e atualizar. Vou determinar uma fonte com o font family. Vou colocar um Arial, já melhora um pouco. Por enquanto aqui é só o que eu vou fazer. Vamos formatar agora a nossa box principal, que foi aquela div que nós demos uma classe com o nome de principal. Tem duas formas então da gente chamar essa div com o nome principal. Você pode colocar o caminho inteiro, que é div ponto principal. Por que esse ponto, pessoal? Quando eu crio uma classe, que foi que nós criamos lá, o class, a gente chama essa classe com o ponto. Quando a gente cria uma id,
a gente chama essa ID com o hashtag, que eu falei para a gente não usar por enquanto, tá? Então vamos lá. Ou então simplesmente você pode colocar ponto principal. Abre e fecha chaves. Em primeiro lugar, para a gente enxergar essa div, vamos colocar uma cor de fundo nela, que é o background color. Depois eu vou ensinar para vocês como trabalhar com cores, tá, pessoal? Embora eu já tenha postado um vídeo falando sobre isso, eu vou fazer de novo essa aula falando com alguns detalhes mais aprofundados, tá? Background color, eu vou colocar um cinza claro, só para a gente enxergar. Como eu não especifiquei um tamanho, ele ocupa todo o espaço aqui em termos de largura. Vamos então especificar uma largura width 1200 pixels, ok? Agora vamos centralizar essa box na tela, usando também a propriedade margem alto. Então, pessoal, percebam o seguinte: o margem a gente posiciona, né, o objeto na tela. Como eu não, por exemplo, aqui em cima eu coloquei margem 0, eu não especifiquei se eu queria da esquerda, da direita, do topo ou da parte inferior. Só que agora, na box, eu vou especificar onde eu quero esse espaço, onde eu quero essa distância. Eu quero uma distância do topo aqui, por exemplo. Eu não quero que fique colado lá na tela. Eu quero descer um pouco, então eu vou colocar um margem top. Vou colocar 20 pixels de distância. Pronto. Se eu quiser uma margem da esquerda, basta eu colocar margem left. Se eu quiser da direita, basta colocar margem right. Se eu quiser da parte inferior, margem bottom. A gente vai ver tudo isso daí no decorrer do curso, beleza? Agora eu quero o seguinte: eu quero um espaçamento interno da minha box. Eu não quero tudo colado aqui, ó. Eu quero que tenha uma distância de 10 pixels. Aí eu não preciso especificar se eu quero da esquerda, da direita, do topo ou da parte inferior, porque eu vou querer de todos os lados. Então basta eu colocar padding. Vou colocar 10 pixels. Só que é o seguinte, não sei se vocês perceberam, mas quando eu coloco um padding, a minha box ela cresce um pouco. Nesse caso, para mim não vai ter problema, eu quero que ela cresça, não tem problema nenhum. Mas isso vai causar problema para a gente quando a gente colocar um padding dentro dos outros elementos. Mas aí a gente vai aprender como resolver esse problema, colocar um padding sem fazer com que o tamanho do nosso elemento aumente, beleza? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos para o nosso próximo elemento, que é o cabeçalho, o header. Como eu não especifiquei um nome, uma classe, eu posso colocar a própria tag, tá, pessoal? Header. Vamos colocar uma cor de fundo. Background color. Vamos colocar um branco. FFF. Vamos determinar uma largura, width, 1200 pixels. Agora a altura, que é com a propriedade high. Vamos colocar 200 pixels, eu acho que tá bom. Isso aqui é só para exemplificar, tá, pessoal? Beleza. Por enquanto aqui no header é só. Agora vamos para o próximo elemento, que é o nosso nav, onde é a nossa área de menu. Vamos chamar lá o nav. Abre e fecha chaves. Mesma coisa, pessoal. Cor de fundo branca. Ok? Percebam aqui que ele está colado. Meu menu está colado com o meu cabeçalho. Então vamos distanciar isso aqui, como a gente falou aqui na div principal e no margem lá. Vamos dar uma distância desse menu com o cabeçalho, mas eu quero uma distância do topo, então eu vou colocar margem top, quero uma distância de 10 pixels. Beleza. Uma largura de 1200 pixels também e uma altura de, por exemplo, 50 pixels. Ok? Por enquanto aqui no nosso menu é só isso. Agora vamos para o próximo, que é a nossa section. Aqui, pessoal, a nossa section vai ser o seguinte. Vamos primeiro já colocar a cor de fundo, que é o background color. Vamos lá.
Vamos já distanciar do topo, margem top, 10 pixels também. Eu vou colocar o mesmo valor para todos para ficar padronizado, tá, pessoal? Agora a largura, que é o width, vai ser o seguinte. O meu conteúdo principal, que é esse aqui, e o meu conteúdo relacionado, eu vou querer um ao lado do outro. Então o conteúdo principal não vai poder ter 1200 pixels também, vai ser menor para poder caber o conteúdo relacionado aqui ao lado, ok? Vamos colocar, por exemplo, 900 pixels. 900 tá bom, só para a gente exemplificar, tá, pessoal? A altura, que é o high, vamos colocar, por exemplo, 500 pixels, vamos ver se fica bom. Tá bom aí. Agora é o seguinte, vamos formatar o nosso conteúdo relacionado, que é o nosso aside. Vamos colocar aqui, por exemplo, bom, primeiro a cor de fundo, né, para a gente já não esquecer. Branco. E aí é o seguinte, a nossa box principal tem 1200 de largura. O meu conteúdo principal tem 900, certo? Para 1200 vai faltar 300. Então, o meu aside, isso vai gerar um errozinho, mas depois a gente vai corrigir, vocês vão ver por quê. Meu aside, vamos colocar uma largura de 300 pixels inicialmente, tá? Width 300 pixels. Vamos dar uma distância aqui também, né? Do topo, margem top, 10 pixels. Já afastou. A altura vai ser a mesma que a minha section, porque vai ficar uma ao lado da outra, então quero as duas alinhadas, certo? Com a mesma altura. Então, um high de 500 pixels. Pode ver que já aumentou aqui, tá com a mesma altura, porém ela está embaixo. O que eu quero fazer agora, pessoal? Colocar esse meu aside aqui ao lado. O que eu preciso fazer então? Tanto o meu conteúdo principal quanto o meu aside, que é o conteúdo relacionado, eu tenho que fazer os dois flutuarem à esquerda. Como que eu faço isso? Colocando um float left. Só que isso vai gerar um problemão para mim. Vamos ver qual que é. Claro, um problema que nós vamos resolver juntos. O section, vamos lá, float left. Já apareceu o primeiro problema, tá? Vocês já devem ter notado aí na tela. Agora o aside também, float left. Pronto, ele veio para o lado. Só que é o seguinte, o outro problema que eu falei que ia gerar, que nós colocamos aqui 300 pixels, certo? Só que é o seguinte, pessoal, ele está encostado aqui, eu quero que fique afastado, tá? Da minha esquerda, certo? Então é o margem left. Vou colocar aqui 10 pixels. Mas aí o que aconteceu, pessoal? Olha só, olha a bagunça que tá. Conteúdo relacionado veio aqui para baixo, o rodapé está lá em cima. Vou explicar tudo o que está acontecendo, tá? Quando eu coloco um float left, eu faço um elemento flutuar, o que acontece? Ele é como se ele realmente estivesse flutuando e os objetos que vêm a seguir, eles acabam que veio, vamos dizer assim, escorregando para baixo. Tá? Escorregou para baixo. Então ficou tudo bagunçado. Inclusive aqui a minha box principal subiu. Vocês vão explicar, vocês vão saber por que tudo isso aconteceu. Agora aqui é o seguinte, por que meu conteúdo relacionado estava ali certinho e veio aqui para baixo? A minha box tem 1200 pixels de largura e o meu conteúdo principal tem 900. Eu coloquei 300 pixels aqui, só que é o seguinte, ele não pode ter, por exemplo, 300 pixels. Vamos colocar, por exemplo, 290 pixels. Olha só o que aconteceu, já arrumou. Por quê, pessoal? Eu tenho 900 pixels aqui, mais 290 aqui, mais 10 pixels aqui, que vai totalizar lá os 1200. Ok? Agora é o seguinte, pessoal, vamos formatar o nosso rodapé, que é esse aqui, ó. Rodapé, vamos lá, que é o nosso footer. Vamos colocar uma cor de fundo branca. Background color branco. Ok?
Aqui tem um outro probleminha também que nós vamos resolver. Já já vocês vão ver qual é. Vamos lá. Largura, né, que é o width, 1200 pixels. Altura, vamos colocar, por exemplo, 60 pixels, vai. Opa. Ou meu teclado tá ruim ou eu que não estou digitando direito. 60 pixels. Vai ser a altura. Olha só o que aconteceu, pessoal. Outra bagunça. Olha aqui. Tava tudo ok, não tava? De repente uma bagunça geral. Lembra que eu falei? O conteúdo principal e o conteúdo relacionado, eles estão flutuando à esquerda. Então, tudo que vier depois do que está flutuando, vai meio que escorregar lá para baixo. E ficou lá em cima. Como a gente resolve isso? O próximo elemento que tiver depois dos elementos que estão flutuando, a gente coloca um clear both. O clear, ele vai limpar essa flutuação, se é que eu posso dizer assim. Vamos lá. Clear both. Prontinho. Arrumou. Ok? Mas agora eu tenho um outro probleminha. Quanto problema, né, pessoal? Vamos lá. Por causa desse clear both que a gente colocou aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar uma distância aqui do rodapé também de 10 pixels, igual os outros aqui, ó. Só que não vai funcionar. Vocês vão ver por quê. Margem top, vou colocar 10 pixels. Coloquei os 10 pixels. Ponto e vírgula. Ó, não desceu. Eu posso aumentar, posso colocar 100 pixels aqui, ó. Não vai descer. Por quê? Porque esse clear, ele limpa tudo que tiver antes disso daqui. Então eu vou apagar isso aqui, esse margem top, mas eu quero essa distância. Então o que eu vou fazer? O clear, pessoal, tá no footer, no rodapé. Tudo que está aqui em cima não tá esse clear. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu informar ao rodapé que eu quero que ele desça, eu vou informar ao meu conteúdo relacionado que eu quero que ele empurre o meu rodapé para baixo. Aqui eu não tenho clear, então eu vou vir aqui. Eu quero uma distância agora da parte inferior. Eu vou colocar um margem bottom. E aí sim, 10 pixels. Pronto, ele desceu. Beleza, pessoal? Olha só, a gente montou uma estrutura, um layout, vamos dizer assim, bem básico, básico mesmo, mas foi só para explicar para vocês como que a gente formata, né, os elementos que a gente colocou. Então, a estrutura semântica que eu expliquei na aula anterior é exatamente isso aqui, pessoal. Olha aqui, a gente criou aqui a nossa área de cabeçalho. Aqui pode ter um banner, pode ter um anúncio, vai ter o nome do nosso site, o nosso logotipo. Aqui vai ter, por exemplo, informações básicas de contato, como por exemplo telefone e e-mail. Aqui a nossa área de menu. Aqui o conteúdo principal, que quando eu quiser colocar, por exemplo, alguns artigos, eu vou utilizar aquela tag article que eu falei na aula passada. Aqui o conteúdo relacionado, por exemplo, algumas pequenas chamadas relacionadas ao meu conteúdo principal, ou até mesmo alguns anúncios. E aqui, por fim, o nosso rodapé. Ok, pessoal? Bom, e para a gente não se estender muito e a aula ficar muito cansativa, eu vou parar por aqui. Eu sugiro que vocês refaçam, assistam o vídeo de novo, tá? E entendam o porquê de cada coisa que eu coloquei aqui, beleza? Na próxima aula a gente continua e até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!